Olá, eu sou o Fênix. E eu sou a Tamires Vick. E está começando mais um episódio do programa Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. Pessoal, e vocês têm medo de zumbi? Olha, Fênix, eu tenho que admitir que eu tenho um pouquinho, viu? Você tem, né? Tenho, mas eu vou ter que deixar esse medo de lado, porque hoje a gente vai falar sobre a saga As Crônicas dos Mortos. É isso aí, já está aqui com a gente no estúdio o escritor Rodrigo de Oliveira, que vai falar sobre essa obra dele, a extraordinária, falando sobre zumbis. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, gente? Muito Seja obrigado pelo convite. Foi um super inesperado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Bom, então conta pra gente, Rodrigo, de onde é que surgiu essa ideia de escrever um livro de terror, uma saga sobre zumbis? Essa ideia é assustadora, né, de fazer uma coisa dessas, né? Bom, é que eu costumo falar brincando, né? Ninguém acredita quando eu conto que essa história surgiu literalmente de um pesadelo, mas é a mais absoluta verdade. Eu estava assistindo o filme Madrugada dos Mortos, né? Clássico. Ele é a regravação de um clássico, né? Ele é a regravação do Despertar dos Mortos, do Jorge Romero, né? Esse que eu assisti é a regravação que foi feita pelo Zack Snyder, o mesmo que fez O Homem de Aço, né? 300, etc. Sim. E eu já tinha assistido, aliás, eu já tinha assistido umas 3, 4 vezes, não era a primeira vez não, tá? Mas como eu adoro o filme, né, tava passando mais uma vez, de novo, né? E depois que eu assisti, eu tive um pesadelo tão tenebroso, tão assustador, apavorante. Sabe aquele pesadelo que você fica a noite toda sonhando com aquilo? Aí você acorda e fala, nossa, graças a Deus, não era só um sonho. Aí você fecha o olho, ele continua do ponto que ele volta, exatamente, né? Sei. Então assim, foi uma coisa tão terrível, né? Que eu acordei, eu fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo. Fiquei dias pensando naquele sonho, né? Falei, nossa, o que isso quer dizer, né? Era um pouco da história do filme Madrugada dos Mortos, mas seguindo depois um caminho completamente diferente, né? Seguindo um roteiro completamente diferente. E aí eu estava lendo uma entrevista de um dos meus escritores favoritos, que é o André Bianco, brasileiro também, né? Ele também escreve histórias de terror, só que de vampiros, né? E ele falava na entrevista alguma coisa mais ou menos o seguinte: se você está com uma ideia na cabeça, né, que você não consegue se desconectar dela, se você não consegue se desapegar dela, não consegue parar de pensar nela, está na hora de botar ela no papel. Você é um escritor e ainda não se deu conta. E quando eu vi aquilo, eu falei, é isso, entendi o que significa esse sonho, né, por que não sai da minha cabeça. Foi quando eu comecei a planejar a escrita do Vale dos Mortos, que é o meu primeiro livro, no caso. Então, basicamente, surgiu literalmente um pesadelo. Você teve alguma outra relação com a literatura antes de escrever terror ou não? Assim, pelas minhas contas, eu li mais de 1.500 livros, né? Então, muito antes de ser um escritor, eu era um grande leitor, né? Um leitor voraz. Eu trabalhei no ramo editorial por quase 7 anos, né? Mas aí já não na parte escrita, né? Eu trabalhava numa distribuidora de livros, né? Que tinha uma coleção gigantesca de livros à nossa disposição, né? E que a nossa diretoria incentivava muito, falava, eu quero que vocês leiam, quero que vocês conheçam isso daqui, que é o nosso ganha-pão, né? Então, eu tinha essa relação muito forte, né? Que nem eu falei, foi nessa época que eu trabalhava nessa distribuidora que eu tentei escrever o meu primeiro livro que não deu certo, né? E eu ficava na Bienal do Livro, né? Que a editora tinha o stand, né? Sempre na Bienal do Livro, eu ia para a Bienal de São Paulo, para a Bienal do Rio, para a Bienal de Curitiba, eu ficava pensando, bom, será que um dia, né? Será que um dia esse livro que eu estou tentando escrever, será que um dia vai estar aqui, né? Será que eu vou estar autografando, né? Mal imaginava eu que, de fato, isso iria acontecer. Muitos anos depois, mas iria acontecer. Então, eu já tinha uma relação com a literatura que é muito antiga. A minha mãe incentivava muito a gente a ler. Na casa da minha mãe, hoje, deve ter mais de 1.000 livros, com toda certeza. Então, relação de amor e ódio, muito mais amor, na realidade, muito antiga. Que demais, Rodrigo. E conta pra gente um pouquinho sobre como essa saga começa. O livro, a saga As Crônicas dos Mortos. O livro... O seu primeiro livro foi o? Vale dos Mortos. O Vale dos Mortos. Conta pra gente como é que começa essa história. Então, assim, a verdade, né, quando eu fui começar a escrever o livro, a primeira coisa que não saía da minha cabeça, a minha grande preocupação era, bom, vamos explicar como que os zumbis surgem, né? E aí eu enxerguei uma questão que era meio um tanto incômoda. Eu adoro histórias de zumbis, eu adoro tudo que é história de terror, né? Mas você pode reparar que na maioria das histórias de zumbis, como que os zumbis surgem? Quase todas, um vírus, um acidente de laboratório, ou ausência total de explicação. Os zumbis surgiram e não importa, e vamos que vamos, né?
eu achei que eu precisava mudar isso. Então, assim, o começo da história era justamente tentar entender qual seria a explicação. Trazer uma explicação que fosse diferente, porque se fosse para contar a mesma história, do mesmo jeito, não precisava, porque já tem muitas histórias que abordam as mesmas temáticas, né? E eu achei que talvez a explicação devesse vir de fora da Terra, do espaço. Por que não, né? Até porque é bem curioso, né? Nas minhas pesquisas eu descobri que é impossível ter um apocalipse zumbi, né? Pelo incrível que pareça. Ai, que bom! Pois é, nos modos que a gente imagina não tem como, sabe? Tem planos de ação tão bem elaborados em todos os países do mundo, em caso de pandemia, de catástrofes, etc., que assim, ficar um país sem governo, completamente sem governo, sem comando nenhum, que é o cerne da coisa, é exatamente isso, né? A anarquia, né? É praticamente impossível. Sabe, se cair uma bomba atômica, varrer o Washington do mapa, o governo dos Estados Unidos está refeito em 48 horas. Sabe, é impressionante. Num local hiper seguro, extremamente secreto, enfim. Então eu fiquei imaginando que evento seria esse para causar o apocalipse, né? Para acabar com toda a estrutura social do jeito que a gente conhece. Foi quando surgiu a ideia do planeta desgarrado, né? Essa história de que existe um planeta no sistema solar que ninguém consegue saber exatamente onde ele está, né? E que seria um segredo guardado a 7 chaves, porque exatamente por não se saber qual é a rota do planeta, e que está em várias lendas, né? Está na Bíblia, chamado de Absinto, os sumérios chamavam de Hercólobos, algumas linhas chamam ele de Nibiru, Planeta X, Segundo Sol e assim por diante. O começo de tudo foi exatamente isso. No Vale dos Mortos eu falo como que foi descoberto esse planeta no ano de 2017, lembrando que eu escrevi o livro em 2012, né? Então eu botei um pouquinho no futuro, né? Então, teoricamente, nessa altura do campeonato, o planeta já teria sido descoberto, né? E como eu falo que no dia 14 de julho de 2018, ou seja, daqui a pouco mais de 2 meses, não, pouco menos de 2 meses, né? É deflagrado o apocalipse zumbi no momento em que o planeta está mais próximo da Terra. E aí eu conto. O livro se passa, a maior parte dele em São José dos Campos. né? Isso que é a parte interessante. Pois é, que é a cidade onde eu moro. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em São José dos Campos há 15 anos, né? E eu mostro exatamente a odisseia de uma família, né? Uma família comum, de classe média, que está no shopping, né? Almoçando num sábado, e de repente as pessoas começam a desmaiar e começam a cair mortas, e 2/3 da população mundial cai morta instantaneamente, assim, literalmente quase 70% da população mundial morre de um instante para o outro, mas não morrem de fato, né? As pessoas morrem e alguns instantes depois começam a levantar e já não são mais seres humanos. Esse é o fio condutor, é o início de toda a saga. Da saga do Vale dos Mortos. E aí depois do Vale dos Mortos, qual que foi o segundo da saga? Depois eu lancei a Batalha dos Mortos. Você vê, o Vale dos Mortos ele se passa muito em São José dos Campos, com passagens aqui em Jacareí, passagens em Caçapava, né? Aí depois eu lancei a Batalha dos Mortos, que acontece quase toda em Taubaté. Em Taubaté, com algumas passagens no Rio Grande do Sul e algumas passagens em São Paulo, mas uma parte em Taubaté. E depois os livros eu vou fazendo um city tour, né, pelo país inteiro, né? No meu terceiro livro, por exemplo, Senhora dos Mortos, já tem a passagem enorme em Curitiba. Tem algum que tem passagem por Brasília também, né? Na realidade, no Vale dos Mortos, eu tenho uma passagem bem rápida em Brasília, porque na prática, eu queria mostrar os governos desabando, né? Então, eu tenho um capítulo somente para isso. Então, na época, a presidente era a Dilma, né? Então eu mostro, né? Não se falava de impeachment, né? Etc, né? Então falando que em 2018 a Dilma morria durante o apocalipse zumbi, né? Muita gente ficou brava, porque no livro quem mata a Dilma é o Lula, sabe? Pois é, pessoal que achou assim, que era uma crítica, mas não era, né? Enfim, eu só queria mostrar realmente essa situação. Depois eu mostro, tem uma passagem em Washington, eu mostro o presidente americano morrendo, depois eu mostro o presidente chinês, o presidente francês, eu vou mostrando vários lugares do mundo o mesmo fenômeno acontecendo ao mesmo tempo, né? E os desdobramentos disso. Então,
No Vale dos Mortos tem uma passagem bem rapidinha em Brasília, sim. Legal. E no Ilha dos Mortos, por exemplo, já é em Ilhabela. Então, assim, eu mostro inúmeras cidades brasileiras, são cenários dos meus livros, né? Eu achava que isso era legal, mostrar o nosso país, né? Se focar no nosso país. Eu não queria contar uma história que acontecesse na Europa, na América do Norte, que não me diria nada, né? E que geralmente é feito na América do Norte, quase todas os filmes e tal. Exatamente, seria uma coisa que não tá conectado com a minha história de vida, né? Enfim, eu achei que não fazia sentido querer contar uma história que não me diz nada, né? Não toca no coração, né? Falar disso passando em São José dos Campos, passando na nossa região, para mim era muito interessante, era muito mágico. E que botou, muitas pessoas falam, né, que para elas que São José dos Campos é a capital dos zumbis, justamente por causa dos livros, é muito louco. Muito bacana. E talvez por isso também os livros eles tenham feito tanto sucesso, né? Mais de 100 mil exemplares vendidos. 150 mil agora 150 aproximadamente, mil, pelas as contas mais recentes, por volta de 150 mil. As pessoas leem e conseguem se situar ali, né? Conseguem, é verdade, as pessoas se colocam dentro da cena. E tanto que eu não trouxe meu livro mais vendido, que é o Elevador 16, que é um bem fininho. Ele, inclusive, eu vendi os direitos dele para o cinema, né? Legal. Tá a produtora já fazendo o levantamento de captação de patrocínio para poder rodar o filme. Que é esse daqui. Olha só. Esse daí. Isso. A gente vai falar sobre isso, sobre filmes, né? Sim. Daqui a pouco. Vamos deixar para o segundo bloco? A gente vai dar uma pausa e a gente volta já já.